Antes que você fale, ai, Vânia, mas homossexualidade é pecado, tá na Bíblia. Eu só vou aceitar o teu argumento se você, mulher, não falar sem a permissão do teu marido. Eu só vou aceitar esse argumento se você, mesmo estando em um relacionamento abusivo com teu cônjuge, você não se divorciar. Eu só vou aceitar o teu argumento com relação aos homossexuais se você parar de comer carne de porco. Eu só vou aceitar o teu argumento contra os homossexuais se você parar de cortar o cabelo, independente de ser homem ou mulher, e se você é homem, parar de fazer a tua barba. E também se você, mulher, quando estiver tendo o teu período, quando você estiver naqueles dias, você seguir todas as normas que estão escritas no Velho Testamento, onde afirmam que você está contaminada durante aqueles dias. Se você estiver seguindo o Velho Testamento na íntegra, que diga-se de passagem, é a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, primeiro, você não pode mais ser um cristão. Segundo, ou você vive o Velho Testamento na íntegra, ou você deixa os homossexuais em paz. Porque eu quero que você me mostre uma escritura no Novo Testamento que diga que relacionamento entre homossexuais é pecado. A Igreja Mórmon, por exemplo, ela é uma coxa de retalhos, né? Ela pega algumas escrituras do Velho Testamento, como Malaquias, né? Para poder cobrar de você a mensalidade, dizendo que é dízimo. Ela também pega essa escritura sobre os gays, que está no Velho Testamento, ela também coloca aqui na doutrina dela, para poder manter aquela imagem de conservadora, para você ter aquela família ideal, felizes para sempre, né? Aquela foto bonita, né? De capa de Ilha Rona. Mas as outras leis ela deixa, né, de lado. Mórmon come carne de porco, mórmon corta o cabelo, mulheres mórmons falam sem a permissão do marido. Você quer ser cristão? Então não fala bobagem. Conhece a doutrina cristã antes de apontar o dedo para os homossexuais, porque com toda certeza você é hétero. E se você é homossexual e ainda assim levanta a bandeira do celibato, é porque você não conhece o cristianismo como deveria. E está sofrendo muito, com toda certeza. E vai ser só uma questão de tempo para o teu corpo mostrar para você o quanto você está sofrendo com a tua falta de autenticidade, tá? Então, como eu falei para você, né, no vídeo anterior a este, sobre os métodos apropriados de pesquisa da igreja, dá uma olhada nesses websites aprovados pela igreja, mas olha com carinho, não fica empolgado só pelo começo, não, vai fuçando que você vai achar as coisas lá, tá? Você vai encontrar esse link, por exemplo, para o discurso de Brigham Young, está no site aprovado pela igreja, né? Tá lá no lds.org, tá? Vai lá no Joseph Smith Papers, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para você, tá? Joseph Smith Papers é um site onde eles têm digitalizados documentos manuscritos do presidente, né? Joseph Smith. E lá você vai ver documentos como, por exemplo, o discurso que ele deu numa conferência onde ele falou do púlpito que ele é o homem que mais fez pela salvação da humanidade do que qualquer outro homem que jamais pisou sobre a terra, inclusive Jesus Cristo, incluindo Jesus Cristo e Paulo. Porque os seguidores de Jesus Cristo o abandonaram, mas os seguidores de Joseph não o abandonaram. Então, é claro que a igreja torceu, né, e colocou essa nova versão para você, porque ela precisava esconder a prepotência de Joseph. Eu já falei sobre isso, mas eu vou continuar te lembrando, porque eles mentem para você na maior cara de pau, mas você tem que ser honesto, né, e falar tudo da tua vida para o bispo, né, que é um homem tão pecador quanto você. Presta atenção numa coisa com relação a orar e perguntar a Deus, né? A gente já entendeu que não precisa nem orar, porque se você orar e vier com uma resposta diferente, é claro que você está errado, é claro que o problema está contigo, você não está tendo fé, você não está preparado para a resposta e tudo mais, você está com o coração duro, sei lá o que, né? Então, não precisa orar, porque a resposta tem que ser aquela que eles querem ouvir. Porém, existem outras situações que eu gostaria que você prestasse atenção.
Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga minha muitos anos atrás, eu ainda era membro da Igreja Ativa, e ela falou para mim, Vânia, eu não entendo, ela estava casada com um ex-missionário, né? E ela estava extremamente infeliz, ele não trabalhava, ela passava seríssimas dificuldades financeiras, ela tinha que estar sempre se virando. E ele fazia outras coisas que ela não tinha como provar, mas ela sabia, né? Que ele traía ela, que ele tinha problemas com a palavra de sabedoria, mas ela não podia provar nada disso. Então ela estava muito infeliz. Por que ela não pediu divórcio? Porque ela era selada no templo, Então, depois que você casa no templo, segura a onda aí, né? Opa, esse negócio é pra eternidade, irmã. Muita força, muita fé, muita calma nessa hora, né? E ela falou pra mim, eu lembro da gente conversando, ela falou, eu só não entendo uma coisa. Eu orei e perguntei a Deus se eu deveria casar com ele. E eu senti no meu coração que eu deveria. E agora eu tô passando por tudo isso. Como assim? A minha resposta de boa mórmon, sabe qual foi? Tenho propósito para você passar por tudo isso. Não tem propósito coisíssima nenhuma, tá? Isso é a resposta pronta que a gente aprende a dar dentro da igreja, né? O que aconteceu com ela foi o seguinte. Ela já estava se sentindo encalhada na igreja, porque na igreja você passou dos 21 anos de idade, não casou, opa, já está ficando encalhada, dependendo da parte do Brasil em que você mora. Aqui é muito diferente, tá? Aqui a mulherada na igreja casa nos seus 30 e poucos, muitas terminam a faculdade primeiro, mas eu sei que no Brasil, em alguns lugares, principalmente lugares pequenos, né? Passou dos 20, ai, tá ficando pra titia, né? Vai casar quando, irmã? Tá. Então essa pessoa que eu tô falando pra você, ela estava com mais de 20, eu acho. Eu não lembro. Mas ela tava assim com mais de 20 anos, ela tava com medo, tava já com medo de ficar encalhada, né? Entre aspas, eu odeio essa palavra, odeio, né? Mas é assim que o mormonês, né? Então tá. Então, quando aquele ex-missionário bonito, simpático, né? Apareceu querendo casar com ela, o elefante dela. Lembra do elefante? O elefante dela começou a dizer, casa com ele. Porque ele é ex-missionário, porque ele é uma pessoa boa, ele vai te levar à exaltação, né? Então você casa com ele, porque talvez se você ficar escolhendo muito, você vai acabar ficando sozinha. Isso que estava lá o elefante dela já dizendo para ela. Quando ela orou a Deus, ela precisava da resposta sim, afirmativa. Porque esse era o elefante dela. Vamos abrir a cortina e falar com o Mágico de Oz, né? Vamos parar de acreditar em historinha, né, da carochinha aqui? Então, quando ela orou, ela teve aquela descarga de dopamina, que é claro que é o testemunho do Espírito Santo. Pum, e ela casou com ele, né? E a vida dela e o casamento dela foi uma desgraça. Quando você ora a Deus por alguma coisa dentro da igreja, ou alguma decisão que você tem que tomar, ou sei lá, se o livro de Mórmon é verdadeiro, ou sei lá o quê, qualquer coisa você escolhe. Se você sente aquela coisa boa, é porque você quer sentir, você quer sentir, não, você quer aquela resposta de que aquilo é o certo para você fazer. Agora, se você não sentir nada, amigo, não tem nada de errado com você. O teu elefante dizendo, a gente não precisa disso, não, vamos tocar a vida em frente. É simples assim. Tá bom? Quando eu fui chamada para servir missão, eu tinha 20 anos de idade. O meu presidente de estaca na época, ele ficou fazendo uma lavagem cerebral, entre aspas, comigo por 1 ano. Ele me entrevistava quase todo final de semana, que ele sabia que comigo ia ser difícil, eu não queria ir para missão. E eu orei, eu falei para ele, eu vou orar para saber. E eu comecei a orar. E eu nunca senti aquela coisa boa, eu nunca senti. Acontece... Sabe aquela coisa, aquela dopamina ou a dor no peito, aquela resposta, né, divina? Desculpa aí o deboche, tá? Mas é porque isso não tem nada a ver com Deus, então eu posso debochar o quanto eu quiser, porque isso são tudo artimanhas sacerdotais, né? Usadas por executivos dessa corporação para te escravizar espiritualmente, em nome de Deus, só para encher os bolsos deles, né? Então, acontece que como ele continuou me entrevistando toda semana, eu comecei a sentir medo, culpa,
vergonha, o tripé funcionando comigo. Medo de perder as bênçãos, porque ele começou a dizer que eu ia receber isso de bênçãos. Culpa por não estar sentindo a resposta de Deus. E eu lembro claramente de achar que eu estava fazendo algo muito errado, porque eu não estava conseguindo escutar a resposta de Deus, porque claro que a resposta de Deus ia ser sim, Vânia, vai pra missão, porque foi o servo dele que te chamou, né? Não devia nem estar me perguntando, porque foi meu servo que te chamou, querida. Então eu senti culpa. E eu tinha vergonha também de dizer não. E de deixar minha família também, né? Decepcionar minha família. Meu padrasto, na época, ele era um líder na igreja. Não me lembro qual era o chamado dele, não. Mas, depois de um ano, eu achei que eu tinha recebido o tal do testemunho. Eu enfiei goela abaixo no meu elefante e falou, a gente tem que ir, eu fui. Tá? Então, esses são os meios apropriados de pesquisa aos quais o presidente Oak se refere e fala para você usar. Experimenta orar, perguntar a Deus e vir com uma resposta diferente daquela que eles querem que você escute. Veja o que acontece. Veja o teu livre-arbítrio. Veja se Deus te responde de uma forma diferente da que eles querem. Você recebe um chamado, por exemplo, e aí você fala para o bispo, não, mas eu quero orar e perguntar a Deus. Eu sei que o bispo é um homem chamado por Deus, tá tudo bem. Mas eu quero ter meu testemunho de que eu devo aceitar esse chamado, porque eu não queria, bispo, eu não queria. Aí você vai para casa, no final de semana seguinte você vem, aí você ora e não sente nada, porque o telefone está dizendo, querida, você vai pirar na primária, não aceita esse chamado, querida. Não, isso não é para você não nasceu para isso não. Aí você volta. E você não sente nada, tá? Não sente aquela coisa boa, né? Aí você volta no domingo seguinte e fala pro bispo, eu orei e recebi um testemunho de Deus de que eu não devo aceitar esse chamado. Veja o que vai acontecer. Veja se ele vai respeitar o teu livre-arbítrio ou se ele vai te fazer sentir miserável, uma criatura. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Mudei de ideia. Se ele vai te fazer sentir envergonhada, ou com medo de dizer não para o bispo, ou culpada por não estar aceitando o chamado. Veja se não é isso. Veja se o tripé do mormonismo não te persegue a cada passo do teu caminho. Use os meios apropriados de pesquisa aos quais o presidente Oak se refere, mas não abre mão da tua consciência crítica. Escuta teu elefante, tá? Se você não recebeu a resposta, não tem nada de errado contigo, é porque teu elefante está dizendo, não, a gente não precisa disso não. Deus não tem nada a ver com isso. Eu não vou me cansar de falar, tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.